Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Silene e mais uma vez eu senti uma vontade muito grande de fazer um jogo para vocês sobre. É, eu não sei sobre o que, mas assim, tipo, o que será que o baralho cigano tem para falar sobre meu relacionamento, sobre minha vida afetiva, né? Que é sempre o que mais fala com a gente, mais nos interessa, né? Às vezes é a vida financeira, às vezes é a vida material, de qualquer forma. A gente perguntando por uma, a gente responde a outra, tá? Se concentra um pouquinho, respira. Espero que o baralho cigano fale com você. Se não servir, se não ressoar com você, bota pro universo. Mas coloque o seu joinha, compartilha, se for o caso, se você tiver gostado. Se inscreva no canal e vamos lá. Bem, a primeira leva fala em alegrias, em felicidade. Então, essa pessoa que você pensou, né? Você pensou, ela se sente muito feliz quando está na sua companhia. Vocês com essa alegria existe uma possibilidade grande de vocês superarem as dificuldades, né? Que você não vê a dificuldade, ele não vê a dificuldade, então fica mais fácil de transpor e seguir numa direção de felicidade, de alegria, superando os obstáculos, né? E aí trazendo recursos, trazendo conforto, trazendo muita alegria, muita felicidade no setor material, né, para vocês, né, para amor verdadeiro, uma visão muito clara e objetiva do que vocês desejam para a vida de vocês, ou você pelo menos, né? E eu vejo aqui esse jogo está abrindo para pessoa assim que está com projetos excepcionais, realmente, de felicidade plena mesmo, né? Essa pessoa, ela gosta muito de você, faz planos legítimos de casar, de fazer legalizar uma situação, né? E vocês virem a se casar por conta de formação de família, de enfim, tá? É por um motivo de felicidade, né? Falando numa questão realmente existe um afastamento, existe uma distância, né? Vocês estiveram juntos, talvez tenha acontecido um relacionamento íntimo, talvez tenha acontecido para alguns, né? Pode ter acontecido uma questão de gravidez, né? Alguma coisa assim, né? E aconteceu um distanciamento depois disso, e isso é o que está vindo como problema para vocês no momento, né? Mas existe um desejo muito grande de retornar, de voltar a se encontrar, né? Existe uma fidelidade, um afeto legítimo, verdadeiro, desejo dessa felicidade, né? Se for, acontecer, isso para vocês foi tá visto como uma sorte muito grande, é uma afirmação do que vocês sentiram, do que vocês sentem um pelo outro. Bem, eu vejo aqui momentos de alguma dificuldade, de confusão, o que algumas coisas vindo para dificultar muito essa passagem, essa mudança de
de vida, né? Vai haver uma mudança de vida bem significativa, né? De crescimento da família, de desenvolvimento, né? E vai ser necessária uma mudança de lugar mesmo, um recomeço, um começo. Eu não falei dessa carta, meu Deus. Eu tinha colocado os peixes aqui, voltando um pouquinho, né? Então a gente tinha aqui, a gente estava aqui com o seguinte, ó, tá existindo aqui pode ter acontecido alguma circunstância, pode ter gerado aconteceu um nascimento, ou talvez exista um filho entre vocês, vocês têm a família e tem uma criança, e por algum motivo esse afastamento está sendo uma coisa muito sofrida para vocês, e ele se sente nessa posição de precisa proteger, ele é o provedor, e de repente ele tenha se afastado de vocês por conta de alguma situação, é, é, uma situação assim falsa, mentirosa, talvez tenha olhado só para si, sabe, egoísta, foi assim possessivo, egoísta, e por conta de uma aventura, talvez, né? Ele largou mão e foi atrás dessa viver essa aventura. Era um momento de alegria e tal, e ele quis viver essa situação, esse contexto de, né, fenomenal aí, né? E aí a gente agora vai seguir na próxima rodada, que aí sim vem aqui as confusões, né? Isso cria uma confusão psicológica, mental para ele muito forte, trazendo uma mudança, trazendo uma mudança de vida total para vocês, para ele, e vai ter que haver um encerramento, ele vai ter que fazer uma escolha, vai ter que fazer, tem que colocar o que é, quais são as prioridades, né? O que vem prioritário aí na vida, um relacionamento, é colocar fim a essa história, essa ida, né? Ele resolveu ter uma aventura, né? Existia uma situação e teve uma aventura, e agora ele está pensando no retorno, nesse retorno, em vir até você, ó, e corrigir o que precisa ser corrigido, né? Uma previsão, não quer, teve contratempos, ele considera essa falha dele um contratempo. Eu estou falando ele, tá? Veja bem, eu não fica complicado ficar falando ele, ela, ele, tá? Então eu falo ele, estou falando do relacionamento, estou falando da pessoa que está distante, das emoções, dos sentimentos, tá? Porque eu acabo entrando tanto na situação, que eu acabo não definindo ela, ele. Você, por favor, adequa a sua questão, se você, de gênero, independe de gênero, então você adequa para você, na sua realidade, o que o baralho pode estar tentando falar com você, tá bom? Vamos continuando aqui. Eu vejo assim na necessidade de esclarecer melhor o que é isso aqui, sabe? Parece que de alguma forma ele se sente muito responsável, ele acha que ele foi responsável e precisa acertar isso, ele precisa rever essa situação para ver se como colocar aquele fim que aparece ali, como ele coloca esse ponto final, né? Como é que ele vai fazer para isso terminar. Ele vai ser obrigado realmente a fazer uma opção, né? Acabar com essa distância, superar essas dificuldades e vir em função da família, dessa situação familiar, desse desenvolvimento, desse crescimento, né? E ele tendo que retornar aqui e saber dessas notícias, saber desses eventos, que estão, olha, está falando de recursos, está falando
dessa necessidade de assumir a responsabilidade em relação a esse contexto que vocês estão vivendo, né? Tenha consciência de que vai haver uma mudança de vida completa e total, mas sendo que de alguma forma existe uma certa uma certa, como é que eu vou dizer, assim, uma certa, não é confusão, mas é um disse-me-disse, um fala uma coisa, outro fala outro, e sopram, e fazem intriga, e fazem fofoca, e dão palpite, dão pitaco, e ele ouve tudo isso, ele presta atenção a todo mundo que está falando o quê, sabe? Em vez de cortar, em vez de... Ele realmente, ele pega essas informações especulativas e traz para dentro, né? Ele vive nesse mundo assim muito superficial, né? Onde tem muitas pessoas. Então, talvez o trabalho dele seja com eventos, né? E acaba tendo muitos contatos e acaba acontecendo envolvimentos, e ele é uma pessoa que aparenta ser instável na relação, né? E ao mesmo tempo falando aqui dessas alegrias passageiras, mas que na verdade ele é muito consciente da responsabilidade que ele tem. O maior problema que ele encontra é que ele, como companheiro, como parceiro, ou ele se torna muito possessivo, ou ele se torna assim, superficial. Ah, tô aqui, tá bom, vamos ficar junto. Porque como ele fica muito inseguro, muito ciumento, e acaba sendo um sofrimento muito grande para ele. Ele está num relacionamento e ele assumir que gosta, que quer ficar com a pessoa, e aí ele tem essa consciência e está percebendo que é hora de mudar essa realidade, né, na vida de vocês. Bem, aqui fala assim, ó, essa felicidade, esse momento de rápido, esse momento passageiro, que foi uma fragilidade, uma fraqueza, né? E isso foi tirado, né? Essa questão, ele está tirando isso dele, né? Isso está sendo cortado da vida dele, né? Um contexto assim que não está mais funcionando, né? Viu que foi uma coisa muito tola, uma atitude muito tola, né? E na verdade, essa raposa, ela parece, eu gosto de ver muito a raposa como um ser espiritual ou um amigo muito confiável. Na verdade, aqui eu estou vendo mais como um ser espiritual que está falando, mostrando que é hora de você colocar realmente, a vida tá fazendo um movimento, né, de te tirar dessa situação de viver esses romances passageiros e de ouvir essas informações aleatórias sem nenhum tipo de, de, de informação legítima, né? Só especulativa, e está na hora de você seguir numa direção mais serena, mais se estabilizar, criar uma. Aqui normalmente essa carta fala de zona de conforto e tal. Na verdade, como a vida dele é tão agitada, tão complexa, cheia de eventos, que na verdade essa carta está vindo ao contrário, pedindo para tá na hora de se estabilizar, tá na hora de parar, tá na hora de constituir aquela situação bem segura, né? E tem que tomar as providências necessárias por conta dessa situação. De alguma forma, isso vai envolver algum, algum comunicado, alguma notificação importante, trazendo obrigando a essa pessoa aqui, ela repensar e realmente tomar atitude. O destino vai fazer ela tomar uma atitude, tá? É, é,
vai haver uma reflexão, uma olhando novamente. Ele não é que ele seja uma pessoa ruim, mas finalmente talvez ele vá conseguir finalmente fazer uma reflexão, um pensamento assim, ficar mais introspectivo e perceber melhor o que está faltando para ele, onde é que ele pode melhorar, o que é que ele pode mudar para ficar junto, para vocês ficarem juntos, para vocês terem uma oportunidade de formar essa família, né, a alegria, esse momento tão interessante de uma aliança, né? Aliança, acabar com essas histórias do passado e olhar para frente, olhar para o futuro e olhar essa mulher como uma companheira definitiva, uma pessoa que talvez fique na vida dele, né? Talvez não, que se ele quiser, ela realmente fica na vida dele, né? Você fica na vida dele. Aqui está falando do chicote, né? Falando dos sofrimentos, das dores, das tristezas que isso aqui pode causar, mas que é importante, tá na hora esse domínio, ter o domínio da situação, não ficar sendo é, é, vulnerável, né? Tá na hora de falar, não, eu vou fazer assim, eu tenho que ser sério, eu tenho que fazer as coisas certas, né? Aqui aparecendo para ele o norte, né? Vai nessa direção aqui realmente, né? A solução dos problemas está nessa mudança, está nessa alteração de cidade, de mudança, de voltar para o que já foi um dia, né? E aqui está a questão do cortar com o passado, cortar com essa situação passageira que foi apresentada aqui pelo jogo e partir para um novo momento aqui, né? Falando da mulher, da mãe, da esposa, da pessoa companheira, parceira, enfim, ele pode ter tudo isso aqui e finalmente ele enxergou isso aqui, tá? Então esse aqui a síntese de tudo que aconteceu, né? Tudo o relacionamento que foi atrás de uma paixão e precisou cortar os vínculos que ele vinha, mudou completamente de vida, foi viver em função da eventualidade, era uma festa, um momento, e chegou para ele aqui um convite do universo, quase que uma ordem da divindade, tipo, ó, tá na hora de você pegar o rumo da sua casa, da sua vida, e você seguir seu rumo e voltar e se estabilizar e se assumir um compromisso, um relacionamento e tocar a vida. Dentro desse contexto aqui, se é para a gente ver a pessoa que você gosta, ou como é que está a questão afetiva, como é que está, não vai ressoar com todas as pessoas, seguramente que não, né? Mas você tenta adequar da melhor maneira o que foi visto aqui à tua realidade, foi dito aqui no sentido da pessoa que foi para foi para partiu para uma aventura. Nessa aventura pode ter surgido uma criança, ou talvez tenha largado uma família e foi atrás dessa aventura. Essa é uma pessoa muito ela se envolve com facilidade, até talvez por conta do trabalho que ela faz, né, de lidar com eventos, mas a ficha caiu e de alguma forma o próprio destino está trazendo de volta ela para o centro, centrando de volta a responsabilidade, ela sentando e revendo tudo, como fez, como foi e como tem que ser, né? Então adequa da melhor maneira, tendo feito eu esse pequeno resumo, né? Então adequa da melhor maneira a sua realidade financeira, o material, ou de estudo, ou profissional, porque é possível também fazer nessa direção, tá bom? Se você gostou, coloca aí o seu joinha, o seu like. Se você achou que tem alguma coisa a ser criticado, escreve ali na descrição, vai lá, reclama, fala o que você acha que precisa mudar. E
visita o canal, faz a sua inscrição, compartilha se não ressoou para você de forma nenhuma mesmo. Compartilha com alguém, pode servir para alguém que você conheça, que esteja precisando desse tipo de percepção, tá bom? Fica com Deus, um beijo no seu coração e boa sorte.